Olá pessoal, estamos aqui hoje numa nova videoaula para vocês. Eu acho que esse assunto é muito interessante e você pode aí compartilhar com seus amigos para ajudá-los também com relação à telemetria. Eu quero dar algumas dicas aqui que eu acho que é importante para você no dia a dia, principalmente você que está tendo alguma dificuldade em se adaptar com a telemetria. Este videoaula deve ajudar bastante vocês aí no dia a dia, vocês motoristas e vocês gestores com relação aos relatórios e análise de como fazer a melhor performance com a telemetria. O que é telemetria? Então a telemetria nada mais é de uma tecnologia que permite você, através de um sistema remoto, trocar informações, e essas informações são precisas, que você leva aí para qualquer lugar aonde você estiver, através de relatório, que possibilita aí uma análise e uma ajuda de todos. Isso praticamente hoje já é uma estratégia das empresas ter telemetria, porque ela ajuda muito na redução de custo, na padronização da operação e na redução de acidentes. Então isso é muito importante, as empresas terem telemetria. E eu não consigo enxergar, daqui a alguns anos, uma empresa sendo gerenciada sem a telemetria, principalmente nos seus veículos. Isso é muito importante porque nós também temos que se adaptar ao novo sistema. Como isso aconteceu com o celular, aconteceu com os carros automáticos e tudo mais, a telemetria veio para ficar e nós temos aí que se adaptar. Então a telemetria, ela pode atuar em todas essas áreas. Eu tenho um sistema de localização, sistema de GPS, eu tenho um sistema de comunicação, que eu posso trabalhar em vários sistemas, né? Temos a telemetria, a parte de veicular, principalmente a parte motorista, e inteligência embarcada, que me permite aí atuar em várias situações e analisar aí muitos casos e tomar decisões precisas. Isso é bom porque eu preciso reeducar os meus motoristas para um novo sistema de direção, de condução padronizada, tem uma rapidez na padronização dessa operação e uma redução de custo com baixo investimento. Então hoje a telemetria é tudo de bom. Isso significa, gente, que isto é o futuro nosso e nós vamos ver isso agora como funciona no seu dia a dia. Eu quero só dar um ênfase aqui, principalmente na parte do motorista, que eu tenho certeza que a telemetria veio aí para valorizar mais a categoria de motorista, reeducação operacional, segurança, vai dirigir com muito mais segurança, padronização da operação, classificação precisa dos motoristas, eu posso emitir uma certificação precisa das habilidades dele, consumo de combustível vai baixar o consumo e controle da jornada de trabalho. Então isso é tudo de bom para o motorista. Para o gestor de frota vai trazer o quê? Precisão da informação, ele vai poder tomar decisões mais precisas, vai ter uma gestão inteligente e a gestão de combustível, que é muito importante, principalmente na redução de custo. E para as empresas, eu vou ter o quê? Redução de custo com baixo nível de investimento. Vai aumentar a minha disponibilidade do veículo, operação mais focada no cliente, nós vamos falar um pouco sobre isso, rastreabilidade de todo o processo e vai diminuir o seu passivo trabalhista. Você tem isso tudo mapeado hoje, então fica muito mais fácil e mais simples de trabalhar. Só que a telemetria vai trazer para a gente o quê? Desenvolver a nossa habilidade de se adaptar a ela. Então, tanto o motorista como o gestor, nós precisamos de adaptabilidade para poder trabalhar com a telemetria. Isso é muito bacana. Isso você vai entender, gente, que a telemetria vai trazer muitos benefícios para você. Um deles, qual que é? Que você pode aprender sozinho. Imagina você tendo um professor eletrônico, vamos dizer assim, do seu lado, dando informações para você da onde você precisa melhorar. Então, isso significa que você vai melhorar muito mais rápido do que se você tem qualquer outro método aí
de treinamento. Só que só a telemetria também não ajuda, então você precisa ter um treinamento. Então eu espero que esse vídeo venha te ajudar nesse sentido. E eu quero que você entenda a telemetria também como um jogo. E procure desafiar ela e ser melhor que a telemetria. Então se a sua operação definiu aqueles padrões, desafie ele, seja melhor que aquele padrão. Vamos discutir um pouco mais à frente agora. Eu quero perguntar para você o seguinte: quanto que é um segundo? Um segundo é muito tempo ou é pouco tempo? Quando a gente fala de direção, condução, principalmente extraeconômica, um segundo é muito tempo. E nós vamos ver quanto que é muito tempo um segundo. Então isso nós vamos trabalhar agora, porque você vai ter que se adaptar a um segundo. Porque a telemetria, a cada segundo, vai monitorar você. Porque através da sua velocidade, através da sua RPM, ela vai dizer para você se você teve uma frenagem brusca ou uma aceleração brusca ou qualquer outra intervenção que ela vai atuar. Então, em cima desses dois parâmetros, principalmente, ela consegue calcular a sua situação segundo a segundo. Por isso que um segundo para você agora vai ser muito tempo. Vamos ver em mais detalhes isso. Dentro do sistema de telemetria, nós temos aí uma gama enorme de itens que podem ser monitorados. Vamos só falar sobre isso com alguns itens para você entender o quanto isso é importante. E como que ele atua também, certo? Então nós temos aqui, ó, velocidade máxima em aceleração na pista seca ou molhada. E também velocidade máxima em desaceleração, porque você pode ter duas velocidades na operação. Uma em aceleração, até 85 km por hora, dependendo aí da sua operação, e outra dentro da velocidade do trecho, descendo aí aproveitamento do veículo. Velocidade constante, consumo de combustível, rotação do veículo, né? A rotação do veículo na faixa do freio motor, na faixa verde e no ponto extra-econômico. Então a telemetria de boa qualidade consegue mapear esses três pontos para você aí, sem ficar penalizando uma situação errônea da condução. Inércia e gravidade, tempo na marcha lenta, frenagem brusca, aceleração brusca e velocidade em curva. Então, isto traduz para você muito mais segurança. Dependendo de cada item, ela vai atuar mais em segurança, mais economia ou na redução do custo com manutenção. Outros itens também, como o uso do freio motor. Aqui nós temos praticamente segurança, economia e manutenção. Torque do motor, batendo o cardan, repique no acelerador, dupla embreagem, aceleração constante, veículo parado em aceleração, temperatura de óleo e água e quilometragem rodada, controle de abastecimento, tensão de bateria, pressão do motor e cinto de segurança. Então, esses itens aí, você pode monitorar ele. Mas quais são os itens que a gente vai monitorar? São todos eles? Há necessidade de todos eles? E eu quero perguntar também como estão os seus hábitos em relação à sua condução. Quanto está a sua eficiência, a sua eficácia na sua condução. A telemetria vai trazer para você isso de uma forma muito precisa, e aí você vai se corrigindo gradativamente para você se cercar. Como eu falei, pense que isso é um jogo e tem um instrutor do seu lado te ajudando a você jogar essa telemetria a seu favor. Praticamente todas as telemetrias vão te pontuar e vão te buscar em 4 parâmetros. Então, quais são esses parâmetros aí? Nós temos aí inércia e gravidade, uso do freio motor, estilo de frenagem e giro do motor. Isto aqui, praticamente todas as marcas hoje estão trabalhando nestes 4 pontos. E daí ele tira praticamente toda a sua condução voltada para segurança e economia. Isso a telemetria embarcada da própria montadora. Agora, a telemetria aí que eu tenho no mercado, também ela disponibiliza esses 4 itens e outros mais.
todas as montadoras hoje estão oferecendo esse serviço e também várias outras empresas de telemetria. Agora, tem que ficar atento porque nós temos empresas de telemetria e temos empresas de telemetrias que buscam mais qualidade, principalmente na hora do pós-venda. Na parte do pós-venda, no apoio à operação, que a empresa de telemetria hoje faz a diferença. Porque puxar os dados, isso é parte eletrônica, qualquer um faz. Agora, dar suporte à operação, poucas fazem esse trabalho, certo? E para você trabalhar com a telemetria, onde que nós vamos utilizar? Eu mapeei aqui 17 habilidades e dentro dessas 17 você vai atuar aí frenagem planejada, distância de segmento, inércia e gravidade, previsibilidade, aceleração gentil, menos marcha lenta, uso da faixa verde, ponto extra econômico e limite de velocidade. Então essas habilidades você precisa estar muito bem desenvolvida para não ser penalizado aí, para você não violar a telemetria. E os vícios que você precisa eliminar é andar colado no veículo da frente, aceleração brusca e dirigir com uma das mãos. Isso vai te dar muito mais segurança. Então, você trabalhando, eliminando esses 3 vícios e desenvolvendo essas habilidades, eu tenho certeza que você não vai ser penalizado aí na telemetria. E hoje nós vamos ver todos os detalhes, como que você vai fazer isso aí. E aqui nós temos o quê? Inércia e gravidade. Então como é que você vai fazer o aproveitamento do veículo para você tirar aqui nota máxima aí na telemetria? Você vai fazer o quê? O aproveitamento do veículo. Então, nas descidas, no final das subidas, todo o processo você vai conduzir e, como eu falo, você vai se adaptar ao veículo e tirar o máximo dele. Então, inércia e gravidade hoje é tudo. É uma habilidade que poucos motoristas têm. Então, você faz a diferença buscando isso aqui, porque às vezes extrair o máximo da condução ali no acelerador já deu no limite. Então eu tenho que buscar economia onde? Nas forças aí da gravidade. Então fique atento com relação a isso. Outra coisa é com frenagem brusca. Então frenagem brusca indica que a condução está aí numa maneira muito agressiva, está fora do seu controle. Então você tem que ficar muito atento com relação a isso. Então, frenagem brusca não é frenagem de emergência. Frenagem de emergência, ela normalmente não vai pontuar. Se a sua telemetria está pontuando frenagem de emergência, está errado, porque emergência está fora do seu controle. O que ele tem que pontuar é uma frenagem planejada se você fez ela ou não, uma desaceleração planejada se você fez ela ou não. Então isso que é bacana. E como é que você vai fazer essa frenagem planejada? Você vai vir aqui e buscar, numa distância que você tem, bem calculada, você já vai tirar o pé do acelerador, usar a inércia, reduzir uma marcha, uso dos freios auxiliares, retarder, hidráulico, freio motor e, se necessário, freio de serviço. E a gente sabe hoje que nós temos aí marcas com freio auxiliar potente que você não precisa pisar no freio. Então, isso que é importante, você ter uma desaceleração planejada. Isso que é bacana. Como é que você vai fazer para não ser pego aí na telemetria? Então, nós temos 2 situações. Numa aceleração brusca e uma desaceleração brusca. Então, aqui eu tenho um gráfico de tempo e velocidade. Se eu variar essa velocidade para mais ou para menos, mais de 10 km por hora em 1 segundo, a telemetria vai me pegar. Então, isso que é importante, você ser um motorista, fazer a sua aceleração gentil e uma desaceleração planejada. E como é que você vai fazer isso? Você vai calcular certinho essa distância para você não frear muito em cima do seu obstáculo. Um ponto de ônibus, por exemplo,
né, com previsibilidade, o motorista já enxerga lá que um passageiro vai dar sinal. Ele pode fazer essa desaceleração planejada. E também eu tenho aqui, ó, só para você entender, quando você está a 80 km por hora, você está a 22,2 metros por segundo. Quando você está a 60 km por hora, você está a 16,6. E a 50 km por hora, 13,8. Então, essa distância aqui vai fazer a diferença se você vai ser pego ou não pela telemetria, se você tem um planejamento de redução de velocidade. É aí que você tem que trabalhar. E aí, quais são as habilidades que você tem que desenvolver? Previsibilidade e distância de segmento. E qual vício que você vai eliminar? Andar colado aí na frente. Então, você não vai mais andar colado no veículo da frente. Você vai manter uma distância de segmento correta. Então, aí você não vai ser pego aí na frenagem brusca. E a aceleração brusca, o que a gente pode levar com consideração a isso? Frenagem brusca também quer dizer que o motorista está colocando a vida dos outros em risco, gente. Né? Ele está aí agressivamente colocando não só a vida dele em risco, mas os outros também. Por isso que a telemetria hoje está buscando pontuar os motoristas com relação a isso. E não só isso, gente. A aceleração brusca, além de você estar aí às vezes colocando a carga, perdendo a qualidade da carga, quando eu tenho, por exemplo, sistema de ônibus, você tira a qualidade dos passageiros, eles reclamam inclusive, né? Muitos passageiros reclamam, a carga não fala, mas mesmo que quando você tem carga viva aqui, você perde qualidade aí na carga. Então, tudo isso em relação ao quê? Aceleração brusca. E fora isso, nós temos aí diferencial e outras coisas. Dá uma olhada o que acontece quando você faz uma aceleração brusca e o pneu, né? Presta atenção neste vídeo aqui, que quando você faz uma aceleração brusca, você gira muito mais rápido o eixo e o pneu nem começou a girar ainda. Então presta atenção que aqui é só um exemplo do que acontece aí no seu caminhão, no seu ônibus, quando você acelera aí bruscamente, tanto na saída como na sua retomada de velocidade. Então, ó, o que vai acontecer aqui? Você tem um giro rápido do eixo e o pneu ainda não começou a rodar. Então, você tem o quê? Um estresse no pneu e aí você acaba fadigando o pneu. Então, isso mostra que a operação está errada. O pneu, hoje, é o terceiro custo, praticamente, na parte de transporte, e com uma aceleração brusca, você acaba com a carcaça dos pneus. Outra coisa com relação ao giro, né? O giro, nós sabemos que cada motor tem um giro diferente e um ponto extra econômico diferente. E o seu desafio está o quê? Em saber encontrar esse ponto mais econômico. E aí o sistema vai mostrar para você quais são esses pontos mais econômicos. Por isso que a sua telemetria ela tem que ser adaptada para cada modelo de veículo que tem aí. Não serve aquela telemetria que você pluga e sai apitando para todo lado. Então existe um cálculo, né, do ponto extra econômico para a gente buscar a máxima economia do seu veículo. Então como é que nós vamos fazer isso? Nós temos aqui o nosso contagiro e esse contagiro vai traduzir o quê? As 5 partes para a gente se familiarizar com ele. Então eu tenho lá a parte da marcha lenta, que a marcha lenta está sendo aí pontuada pela telemetria. Eu tenho a zona de perigo, alta rotação, zona do freio motor, a zona de potência e o torque, aonde o pessoal tem que ficar trabalhando o mais tempo possível, certo? Então você conhecendo e praticando essas 5 partes do contagiro, você não vai ser pego aí na telemetria. E o ponto extra econômico, você tem que calcular junto com o pessoal aí da operação e o pessoal da telemetria, é 1/3 da faixa verde, né?
que esse é o ponto mais econômico. Então, quanto mais tempo você ficar nesse ponto, mais economia você vai ter. Então, a telemetria tem que buscar também esse ponto. Isso que é bacana. Então, este é uma maneira de você não ser pontuado aí no giro. E aí você vai fazer o que para entrar no giro correto? Mudança de marcha ou de velocidade, dependendo como é que está a sua relação de diferencial. Então é assim que você vai interagir com o seu veículo daqui para frente, certo? Outra coisa que a telemetria pega é velocidade em curva. Então, velocidade em curva, isso aqui é um fator físico, né? Então, é o fator G. Se eu tenho uma velocidade em curva muito alta, o que vai acontecer? Eu tenho um capotamento. Então, a telemetria, o que vai acontecer aqui? Ela vai te pegar se você tiver uma força centrífuga muito grande, né? Então, você entrou numa velocidade muito alta nessa curva, quando você fizer a curva, ele vai te dar aqui, ó, quanto que você teve aí do seu ponto G em curva, que ele faz esse cálculo aqui. Esse é um cálculo matemático. Então, se você fez uma curva em alta velocidade, você vai aí ser pontuado. Então, isso que você tem que ficar esperto. E aí, como é que você vai proceder para você não ser pego aí pela telemetria em curva? Então, quando chegar em curva, quando você viu uma placa da curva lá, curva 60 km por hora, o que você vai fazer? Vou baixar 10 km. Se você, por exemplo, tiver um ônibus DD, tiver uma carga alta, por exemplo, né, de um caminhão, o que você vai fazer? Menos 20. Aí você vai entrar com total segurança. 60 km por hora, você vai entrar a 40. Aí você nunca vai ser pego pela telemetria e você vai, com certeza, nunca se envolver num acidente, num tombamento em curva. Então, isso que é dirigir com total segurança dentro do padrão estabelecido pela telemetria. E agora eu pergunto para vocês, gestores, né? Como é que a gente está com relação à telemetria dentro da empresa? Como é que as informações estão chegando lá para o motorista, para as pessoas que tomam decisões? Então, é possível da gente trabalhar dentro do comportamento na parte operacional e na parte comportamental. Então, isso tudo a telemetria traz aí para a gente uma grande vantagem. E aí eu pergunto para você, gestor, o que você está fazendo com a informação da telemetria? Você está estressando a operação ou você está ajudando a operação? Normalmente a gente ouve falar aí que o pessoal está estressando, principalmente os motoristas. Então, nós precisamos ajudar e, como eu digo, trazer os motoristas para uma nova linha, uma nova fase da vida dele, porque agora ele vai estar trabalhando com monitoramento diferenciado, um monitoramento eletrônico. Então nós temos que passar ele por uma reeducação. E como é que você vai fazer isso? Primeiro você vai ranquear os motoristas, e isso é bom, porque quando eu tenho um ranking de motorista, eu começo a entender o que este motorista faz de bom, o que esse aqui não está fazendo. E aí eu começo o quê? Treinar e reeducar esses motoristas. Então, só a telemetria não faz milagre. Então, nós temos que combinar treinamento e telemetria. Aí você vai ter um produto que vai levar uma mudança eterna na sua operação. Então, aqui vai te mostrar já alguns detalhes de como você vai trabalhar. E você, motorista, dependendo de onde está aqui na tabela, procure enxergar aqui como aqueles motoristas estão dirigindo e copia. Vai lá, dá uma olhadinha nele, conversa com ele que ele vai dizer, olha, eu estou fazendo isso, aquilo, e pega o jeitinho dele, copia o jeitinho dele que você vai subir rapidinho para cá. Dentro da telemetria, o que isso me proporciona? Que eu posso certificar e posso trabalhar com minha equipe de uma maneira precisa, sem ficar na mão de pessoas, né? Ah, não, eu acho que aquele é bom ou não. Não, a telemetria vai me dizer se aquele motorista é bom ou ruim. Eu posso certificar, né? Por que não
a sua empresa de telemetria te emitir um certificado para você, dizendo, ó, este motorista é nota 10 na minha telemetria. Este motorista vai ser valorizado no mercado. Porque imagina quantas empresas não vão querer um motorista que dirige padrão dentro desta telemetria. Agora, vamos fazer uma associação aqui só para você entender. Este símbolo aqui, ó, normalmente a gente encontra onde? No aparelho de eletrodoméstico, né, da Inmetro, que ele classifica aquele aparelho eletrodoméstico, ele consome mais ou menos energia. Vamos associar a isso ao motorista. Então, o motorista, né, que ele pode ser um motorista mais gastão ou menos gastão. Consome mais combustível ou menos combustível. Então, imagina, hoje a telemetria pode possibilitar esta certificação aqui para você. Isso que é legal. Porque aí você vai ser um motorista A, reconhecido que consome menos combustível para fazer a mesma operação. Então imagina você com uma etiqueta dessa, numa prateleira igual o eletrodoméstico, e entra o empresário, ele vai querer qual equipamento? Aquele que consome menos. Então pense nisso, porque aí você vai trazer a telemetria a seu favor e você vai ser beneficiado após você estar dentro desse novo padrão. E a mesma coisa você comparando com outro motorista, você gestor ou você motorista, esse motorista aqui, por exemplo, ele faz 1.7 e esse aqui 1.44. Então por que ele tem aqui uma classificação diferente dessa? Porque ele trabalha diferentemente do outro. Faixa verde, ele ficou mais tempo na faixa verde do que esse. Ponto extra econômico, até que os dois estão bem próximos. A faixa amarela, esse aqui, ó, tá subindo um pouco para trocar marcha. Batendo transmissão, esse aqui tá rodando com um pouquinho com baixo giro. Marcha lenta, esse aqui, ó, 20% a mais que esse da marcha lenta. E parado acelerando, esse aqui não fez e esse aqui tá dando algumas aceleradas aí, talvez para encher o tanque de ar. Então, este motorista aqui, ó, foi menos econômico que esse. E aí, o que a operação vai fazer? Vai chamar esse motorista e dar um feedback positivo para ele. Olha, dá uma melhoradinha na marcha lenta e troca de marcha dentro da faixa verde. Já já esse motorista vai ficar melhor que esse. Então, este é um feedback positivo, trabalhar na reeducação do motorista. Isso que é muito bom para a telemetria, você ter isso, gerenciamento destes relatórios. Aqui é a mesma situação, o motorista que faz 1.9 e 1.7, isso aqui é um caminhão 9 eixos, você vê que a velocidade média desse aqui está maior que esse, e onde que ele está pecando aqui? Na parte de uso do freio motor, né? Freio motor, gravidade está um pouquinho a menos e marcha lenta. Gravidade, ó, 4% ele fez a mais que esse. Parece que 4% não é nada. Pega um caminhão que andou 10 mil quilômetros por mês. 4% de 10 mil, 400 quilômetros. Fazendo uma conta aqui de padeiro, ele saiu de São Paulo até o Rio de Janeiro sem uma gota de combustível. Aí faz a diferença o motorista, usar bem a inércia. Então, qual que era o recado para esse motorista aqui? Diminuir o tempo de marcha lenta, fazer a frenagem planejada e utilizar mais o aproveitamento do veículo. Então, isto é feedback positivo da telemetria. Isso que é bacana. E aí você pode analisar o ranking de motorista em função do consumo e entender o que motorista está fazendo em cada ponto que você está aí monitorando. Agora, uma coisa que é bacana entender é o seguinte: quando eu tenho, por exemplo, um ponto que todos os motoristas estão ruins, isso não quer dizer que o motorista que é ruim, quer dizer que ele foi treinado errado. Então aí o problema pode ser que esteja o instrutor instruindo erroneamente esses motoristas. Então aí o gestor já pode entender se eu tenho um problema de instrução, de treinamento ou um problema de
condução individual de cada motorista. Por isso que a telemetria é muito importante, analisar os detalhes dela e trabalhar sempre a nosso favor em relação a isso. E por isso que eu falo que dentro da reeducação operacional, se você trabalhar com feedback positivo, com as técnicas de coach e mais a telemetria, você tem aí uma rápida padronização na sua operação. Isso é redução de custo com baixo investimento. E aqui já dá para mostrar para você, isso aqui é um gráfico de uma operação que instalou a telemetria e depois de 60 dias, olha, no primeiro mês eu tive 14 mil violações. E depois essas violações, né, foram diminuindo, 60 dias depois, ó, a operação estava padrão. Ou seja, os motoristas estavam, vamos dizer assim, robô, e aí eu tive que fazer o quê? Reeducar ele, dar um novo padrão de condução, de dirigibilidade para ele. Depois de 60 dias, ele subiu um degrau, está no novo padrão, ou seja, ele está dirigindo a mesma coisa, sem estresse, tranquilamente, com mais segurança e com mais economia. Ou seja, ele voltou no patamar de repetibilidade que ele tinha e trabalhando tranquilamente. Então, isso que é bacana para você, motorista, e para o gestor, que aí você tem um novo patamar de condução na sua operação. E dentro do gerenciamento de relatório, você vai buscando e entendendo mês a mês, né? Às vezes é um mês chuvoso, a média vai cair, né? Então, tudo isso você vai começar a padronizar mês a mês a sua operação e definir médias por trecho, por carga, por volume, por época. Isso que é bacana. Olha aí, ó. Olha quanto que subiu essa média saindo aqui, ó, de 2,40 foi para 3,29 numa operação, né? Mês a mês aí subindo. Então você vê, o gestor já vê que ele vai conseguir bater a meta rapidinho com a telemetria embarcada e, lógico, ter uma gestão dos dados da telemetria. Só ter a telemetria não resolve nada hoje no dia a dia. Aqui a mesma coisa, ó, tá vendo? Ó, cai a média, precisa entender, volta lá, faz o acompanhamento. Então, o segredo disso é acompanhamento e monitoramento dos motoristas. E trabalhando sempre positivamente, reeducando os motoristas nesse sentido. Isto é gestão. E você, motorista, eu quero dar uma dica para você aqui agora, como que você pode melhorar e interagir com o veículo e com a telemetria, e melhorando todos os dias. Ou seja, você vai entender onde você está negativamente na telemetria e acertar no dia seguinte. Então, vai praticando uma habilidade por semana. E aí, dentro de 60 dias, você vai estar num novo padrão. Então, vou dar umas dicas aqui bacana. Dá uma olhada nesse vídeo aqui e você vai entender como que você vai fazer a telemetria agora, daqui para frente. Então, ó, como eu falei, você vai ser pontuado em 4 pontos aqui, certo? A parte de gravidade, frenagem, parte de distância de segmento, né, e giro do motor. Então aqui, ó, você já vai fazer uma desaceleração planejada, né? Você vê ali uma mudança de velocidade, você já vai tirar o pé e deixar a inércia fazer isso, certo? Outra coisa que é interessante, sempre quando você estiver conduzindo, ele vai te pontuar aí para saber como que você vai estar. Principalmente, ó, você teve uma boa antecipação aí nesta situação. Frenagem de emergência, gente, frenagem de emergência, ela não pontua. Por quê? A emergência está fora do seu controle. Nós estamos trabalhando para melhorar as suas habilidades. O que está fora do seu controle, você tem que ter habilidade para gerenciar essa situação, certo? Então, aqui, continuando a sua condução, né? Você está numa marcha fora de giro, você ajustou a sua marcha para cima ou para baixo, entrou no giro correto, sempre buscando ponto extra econômico. Finzinho lá da subida, você vai usar a inércia
deixar a inércia terminar, e começou a descer, potencializa com a gravidade. Então o uso da gravidade vai fazer muita diferença no seu dia a dia para ganhar eficiência e eficácia aí na sua condução. Aí eu tenho o quê? No finalzinho da subida, dependendo da velocidade que você está, você pode dar uma acelerada para embalar esse veículo, você vai potencializar essa força e começar a subir a subida com mais energia potencializada no seu veículo. Então, aí você consegue ganhar uma economia de combustível. E lá no fim da subida, novamente, você tira o pé e aí começa novamente uma descida mais forte, e aí você tem que entrar o quê? Com freio auxiliar para poder estabilizar a sua situação. E fazer uma frenagem planejada, quando chega num próximo trevo, né? Você vai parar totalmente o veículo para entrar num cruzamento aí com uma outra rodovia. Então você fez uma frenagem planejada. Então você está todo minuto interagindo com o veículo, com as duas mãos no volante, entendendo o que está acontecendo, uma reaceleração gentil. Então, a todo minuto você está interagindo com o veículo. Isso que é importante na sua condução. E aí você vai ser pontuado, né? Quantos pontos aí você tirou? Esse motorista, por exemplo, tinha que melhorar bastante, ele não é um extra econômico ainda, mas ele vai melhorar, certo? Então, essa dica, gente, são dicas de ouro aí que eu deixo para você, e eu gostaria que, se você melhorou com a sua média, deixasse o comentário para a gente aí, para ver o quanto que você está melhorando aí mês a mês. Então, hoje essa dica é importante porque o futuro está aí. Nós não podemos mais sair fora, porque da mesma maneira que chegou o celular, motor eletrônico, eletrônica embarcada está aí a nosso favor. O que nós vamos ter que fazer é se adaptar a ela e adaptar de uma maneira bacana. Então, fica mais essa dica. Motorista conduzindo com foco em segurança e economia é um motorista extra econômico. Então, se gostou desse vídeo, passa aí para o teu pessoal. Vamos compartilhar esse conhecimento com o seu pessoal e eu vejo você aí no próximo vídeo. Até mais!